Eu quero me congratular com as Faculdades Metropolitanas Unidas pela realização do júri simulado que aconteceu naquele auditório. O júri popular, efetivamente, é um instrumento da democracia e, mais do que isso, ele é um sintoma da democracia, na medida em que nós podemos ver na história do Brasil que nos regimes ditatoriais, nos períodos de regime mais duro, o que aconteceu foi que o júri perdeu a soberania. E na democracia plena, agora consolidada desde 1985, nós vemos o júri resplandecer como efetivamente um instrumento de fazer justiça, em muitos casos, melhor do que o juiz togado. Por isso, nós tivemos uma noite memorável. Eu, o Dr. Roberto Tardelli e o Dr. Evanir Castilho, naquele júri simulado que demonstrou aos alunos que afluíram em grande quantidade a verdade que existe no júri como uma ferramenta importante de construção da justiça, mais forte do que o juiz togado naqueles crimes dolosos contra a vida. E que mostrou também, pelo interesse dos alunos, pelas perguntas que eles fizeram, por tudo aquilo que eles queriam saber depois do julgamento, a respeito do julgamento, como foi uma prática pedagógica importante, como aquilo serviu dentro do programa educativo das Faculdades Metropolitanas Unidas, a quem eu dou os melhores parabéns. FMU se traduz fazendo o melhor universitário. Para a didática, pedagógica. Viva, interessante, teatral. O melhor exemplo e a maior motivação. Hoje é um evento especial. Imprevisível. Verdadeiros profissionais do direito. Não tem resultado combinado, ninguém sabe como vai ser, como vai virar. Em prosseguimento com as atividades letivas do primeiro semestre de 2011, comunico a todos a abertura da sessão do Júri Popular da FMU. Neste momento, usará a palavra o professor doutor Antônio Runi Neto, coordenador deste evento acadêmico. Queridos alunos, queridos professores, com grande alegria iniciamos este importante evento na noite de hoje, em que mais uma vez a FMU traz à sua casa grandes juristas, grandes nomes do direito brasileiro, dentro de sua história de quase meio século de excelência no ensino jurídico. Grandes juristas como Tancredo Neves e Frederico Marx ocuparam esta tribuna em júris simulados que encantaram tantos jovens e que hoje fazem parte de altos cargos nos mais diversos segmentos em nosso país. Foi a semente lançada que germinou e que hoje dá seus frutos. O júri é um instrumento democrático de participação do povo na atividade jurisdicional ao julgar seus pares nos casos de crimes dolosos contra a vida. O júri simulado que teremos hoje é um instrumento pedagógico importantíssimo na formação do profissional, na formação humana, e cada vez mais o curso de Direito precisa da participação ativa do aluno e a realização de atividades práticas que demonstrem a aplicação da teoria, daquilo que o aluno aprende em aula. Aliás, esse é mais um diferencial da FMU ao dar ênfase a atividades como o júri simulado e tantas outras em que o aprendizado do aluno é sempre o centro das atenções. Esse é o diferencial que buscamos na formação do aluno dentro de um contexto de melhorias e evolução do curso de Direito. E é por isso que estamos aqui. Hoje temos 3 grandes nomes para participar de nosso júri simulado. Presidindo o Tribunal do Júri, teremos o Dr. Evanir Castilho,
nosso professor, desembargador do Tribunal de Justiça Militar, do qual já foi seu presidente. Dr. Márcio Tomás Bastos, um dos mais renomados advogados criminalistas da atualidade, professor da FMU e ex-ministro da Justiça, que atuará como advogado de defesa. Dr. Roberto Tardelli, um dos promotores mais conhecidos atualmente por sua atuação em casos de extrema relevância nacional, professor da FMU e que atuará como promotor do júri simulado. Ao Dr. Tardelli, agradecemos por ter selecionado e nos encaminhado esse caso que será julgado hoje. Muito obrigado, Dr. Tardelli, por essa gentileza de nos enviar o processo que será utilizado no júri simulado. Registro ainda a presença de tantas autoridades e, especialmente, a presença do professor Edevaldo Alves da Silva, que engrandece esse evento. Excelentíssimo senhor presidente do Complexo Educacional da FMU, na pessoa de quem saudamos todos os demais presentes. Queridos alunos, queridos professores, iniciemos nosso júri. Muito obrigado e um ótimo júri a todos. Professor Evanir Castilho, presidente do Tribunal do Júri. Dr. Roberto Tardelli, promotor. Dr. Márcio Tomás Bastos, advogado de defesa. Conduza-se o réu ao seu banco. Eu gostaria de saudar a grandes autoridades aqui presentes, quer autoridades do ensino, autoridade policial, autoridade ministerial, autoridade em todos os sentidos, mas principalmente amantes do direito, e inicio este trabalho recordando ao nosso querido corpo discente que o espetáculo que vamos assistir nesta noite tem raízes profundas e antigas. Eu me reporto a praticamente 800 anos atrás, a Magna Carta Libertatum, talvez o documento mais importante da história da humanidade e que permitiu aos barões, aos nobres da Inglaterra, imporem ao rei João Sem Terra as primeiras garantias civis, políticas, enfim, aquelas garantias necessárias à sobrevivência digna do cidadão. Uma delas é exatamente a instituição do júri popular, o julgamento do homem que comete um crime doloso pelos seus pares e não por um juiz técnico que muitas vezes era servil aos mandamentos do rei. São os seus pares que devem julgá-lo. E permitam-me também destacar na Magna Carta uma tremenda garantia que não diz respeito ao julgamento, mas diz respeito direto à privacidade do domicílio, à inviolabilidade do domicílio. E para que os senhores e as senhoras, mormente os nossos discentes, tenham consciência, foi tão importante a instituição da privacidade do domicílio, que em toda a Inglaterra do século XIII, 1215, havia um único pensamento a respeito da liberdade de eu ter dentro do meu lar, dentro do meu domicílio, apenas quem eu quisesse. Guardem esta frase: o vento e a chuva podem penetrar a paupérrima choupana de um camponês, mas nem o rei da Inglaterra nela pode adentrar sem o consentimento de seu humilde morador e vassalo. Este é o espírito da Magna Carta, que criou para todos nós e persiste até os dias de hoje o Instituto do Júri. Nos crimes mais graves, que são os dolosos contra a vida, nos crimes de morte, passou a ser prerrogativa do acusado ser julgado pelos seus pares. E para isto, professor Edivaldo, a UniFMU quis trazer não mais o exemplo que nós tivemos por 2 vezes nesses últimos meses, mas a atuação de profissionais do mais alto gabarito.
Todos os dois dispensam a apresentação. Dr. Márcio Tomás Bastos, figura de projeção internacional e nacional. Dr. Roberto Tardelli, um dedicado e empenhado executor da defesa da sociedade. Já presente o réu cabisbaixo, eu gostaria de convidá-los a permanecerem conosco e a vivenciarem este espetáculo que se reproduz ao longo dos séculos, desde há 800 anos. Tenham esta consciência, é o que nós queremos reproduzir para semear aos senhores, que na grande maioria já podem ser jurados. E num passe de lei, num passe de mágica legal, transformam-se de cidadãos em julgadores. Julgadores do fato, cabendo ao juiz togado apenas decidir, sentenciar em cima daquilo que for a decisão dos jurados. Esta é a grandeza deste espetáculo, Dr. Márcio Tomás Bastos. Esta é a grandeza, Dr. Roberto Tardelli, daquilo que os senhores vão protagonizar para os nossos alunos. Aceitem ambos os aplausos da casa. Muito obrigado, doutor Edivaldo. Procedo à chamada dos senhores jurados já sorteados, independentemente das recusas, para facilitar rapidamente. Chamo pela ordem os nossos jurados para tomarem assento na tribuna. Anne Rossini, primeiro ano de Pedagogia. Anderson Rodrigo Rufolini, primeiro ano de Direito. Já podem tomar assento na tribuna dos jurados. Nós vamos compromissá-los na forma da lei e transformá-los em julgadores. Caroline Olim, sétimo ano de Direito, sétimo semestre, perdão. José Félix de Lima Júnior. Maria Ribeiro. Raíssa Caires. E Valquíria Franco. Já são os nossos 7 jurados, como se eles tivessem sido sorteados, só para facilitar, inclusive com as eventuais recusas da nobre defesa e da nobre acusação. Declaro instalados os trabalhos em que será submetido a julgamento o processo 2398 de 2007, tendo como acusado aqui presente. Eu gostaria de dizer aos senhores que este caso é concreto, é real. Ele corre, inclusive, de certa forma, em segredo de justiça, por isso eu vou disfarçar os nomes, é importante. Não foi julgado, é possível que desta casa saia uma possível solução para o caso concreto. Conosco o réu Fábio Gelo. O nome é fictício. Instalados esses trabalhos, já composto o conselho de sentença, determina o senhor oficial de justiça o recolhimento das testemunhas ao local onde não possam ouvir os depoimentos umas das outras. É evidente que os jurados já foram sorteados, inclusive levados em conta os impedimentos, não podem servir no mesmo conselho, em razão de parentesco. Eu vou deixar de declinar isto e passo imediatamente ao compromisso dos senhores jurados. Solicito a todos que nos postemos em pé para que estes senhores jurados se transformem em juízes. Na forma do artigo 466, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, quero advertir os senhores jurados que, uma vez já sorteados e compromissados, não poderão comunicar-se entre si, nem tampouco com outras pessoas, nem manifestar de forma alguma sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa de 1 a 10 salários mínimos. Estão, portanto, advertidos. Aproveito este momento, então, para, em nome da lei, transformá-los de cidadãos em juízes, em julgadores. Dirigindo aos senhores o seguinte exortação. Em nome da lei, senhores jurados, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames